Desliga. Tá, entendi. Tá aqui. Agora, isso também, quer dizer, quando você modifica a cara anterior da córnea, é claro, a facilidade para adaptar lentes, né, de contato. Principalmente hoje, eu tenho dado muita preferência para ou esclerais ou as lentes gelatinosas, né? Principalmente aquelas de uso diário, descartáveis. Já colocou os definitivos? Nossa! Alguém desliga. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Eu vou pedir a todos para fecharem o microfone, por favor. Deixa só o do Ferrara aberto. Obrigado. Aí eu acho que alguém está querendo fazer algum comentário e fiquem à vontade, se assim for, ou se desejarem, para me interromper em qualquer momento, porque eu acho que o colóquio, a conversa, né, a troca de ideias, ela é mais do que desejável, né? Principalmente porque se deixa para comentar no fim da aula, às vezes esquece, já deixou, né, de haver aquela relevância naquele momento. Então, essa estabilidade da córnea ao longo do tempo, frente ao implante dos anéis, é uma coisa importantíssima. Por quê? A gente quer que o que a gente faz hoje seja verdade daqui a 10, 15, 20 anos, como vocês veem no caso dessa paciente aí, né, que é uma paciente ceratocone, né? Então, eu já joguei a toalha, eu já não discuto mais se o anel paralisa ou não a evolução do ceratocone, porque na minha experiência paralisa. Então, ponto, eu não vou ficar discutindo, né? E existem trabalhos na literatura demonstrando isso sobejamente, né? Então, se é verdade para o cetocone, para a miopia, ainda mais, né? Ela se faz um procedimento. E a coisa importante que a gente observa, e isso é um estudo que muitas vezes o colega contesta, o anel engrossa a córnea, mas engrossa a córnea aonde? É onde o anel está implantado ou no centro da córnea, né? Esse estudo da Susana Marcos, ela mostra muito bem, né, esse aumento da espessura corneana, e eu achei muito adequado apresentar isso para vocês hoje, né, falando de miopia. Por quê? Porque, como vocês vão ver lá na frente, a gente está sendo muito ousado, né? A gente está colocando muito tecido na córnea para conseguir correções miópicas elevadas. Então, alguém poderia perguntar, mas isso aí não vai levar a um afinamento, um enfraquecimento, quem sabe até uma ruptura de membranas, né, nesses pacientes. Então, aí a gente vê que o anel ele tem esse efeito, né, e esse efeito não é só no ceratocone. A densitometria, esse é um estudo feito pelo Pablo, mostrando o quê? Que quando você põe o anel, a transparência da córnea aumenta. Por isso é que a visão melhora também, não só pela redução das aberrações, né, de alta ordem, mas pelo aumento da transparência corneana, né? E isso é uma coisa que a gente pode constatar, né, nesse mapa do, né? E eu faço essas observações quando eu vou fazer a análise dos meus resultados. Eu pego os mapas do Pentacam, que são mais relevantes, que para mim são a paquimetria, a curvatura axial, elevação posterior e a densitometria, né? Eu quero saber o que aconteceu. E eu vou comentar com vocês, aproveitando esse diapositivo, que a gente tem feito, e a doutora Edna pode nos ajudar, né, com algum comentário nesse sentido, é que quando a gente faz o lentículo, e além do lentículo a gente implanta o anel, a gente consegue uma melhoria da acuidade visual por um aumento da transparência. Porque, vejam bem, quando você põe um lentículo, né, você está aumentando a espessura da córnea. Então, você está criando interface. Possivelmente, você está levando a uma perda de transparência, que vai prejudicar o resultado visual. Mas, quando você faz um implante do anel em paciente que recebeu um lentículo, e eu fiz isso, né, a gente comprova o aumento da transparência da córnea. Aqui, então, mostrando para vocês um casinho, né, onde a gente conseguiu, vejam bem, uma redução de 9,2 dioptrias no meridiano mais curvo. Agora, vai falar que isso não é um procedimento refrativo, né?
Não é só um procedimento ortopédico. Ele melhora, e se vocês veem o mapa diferencial aqui, eu poderia até tentar aumentar aqui para vocês, mas está fora de foco. É incrível como é que a gente consegue corrigir córneas muito deformadas. Antigamente, aproveitando, né, esse comentário, a gente operava córnea. Eu não sei se o Sam está por aí, mas ele tem essa conduta. Né? 55 ele já faz, né? Ele faz o lamelar. Mas é porque ele tem esse dom. Né? Ele é um camarada que faz muito bem uma cirurgia de Dawkins. Então, mas nós não somos tão aquinhoados, né? Com essa expertise, com essa destreza dele. Então, a gente começa a buscar alternativas que nos permitam manter o paciente enxergando bem, sem precisar de fazer o transplante. Aqui, essa técnica da tunelização, ela que consagrou, na verdade, né, a utilização do anel. É claro que o Fenton veio, de uma forma decisiva, introduzir a técnica na prática médica diária. Por quê? Porque ele tem uma segurança muito grande. Você fazer uma tunelização com Fenton, seja de que fabricante for, né, o resultado é muito preciso. A incidência de complicações é muito baixa. Portanto, é uma morbidade, né, que outras técnicas não oferecem. Então, o anel passou a ser, né, a partir do Fenton, ter uma abordagem terapêutica muito melhor, muito mais segura. Aí vocês veem que nosso primeiro nomograma ele contemplava correções de até 12 dioptrias. Né? É claro, a gente não conseguia alcançar uma previsibilidade tão grande, mas eu tive casos de até 20 dioptrias de correção. Né? Mas o que acontecia nesses casos é que havia uma distorção muito grande da superfície corneana, o que resultava numa baixa ou num resultado visual ruim. Né? Então, a técnica do anel, como procedimento refrativo, nessa época, 1993, como vocês estão vendo aqui, vocês viram o pré e o pós-operatório. O pós-operatório parece ablação, feita com laser. Né? Uma paciente de menos 11 dioptrias, e ela foi para menos 1. Né? Naquela época, aqui, 11 anos depois, olha só, não é é uma córnea oblada, como vocês estão vendo. Né? É uma córnea oblada, mas estável, né? Um resultado estável. Então, mas infelizmente, ou felizmente, a partir de um determinado momento, né, em 1995, a gente passou a conduzir o nosso anel para as deformidades, né, ceratoplastia, astigmatismo pós-ceratoplastia, ceratocônios elevados, avançados. Bom lembrar que, nessa época, a gente não podia operar cones 1 e 2, a gente só podia operar cone 3 e 4. Né? E com o aparecimento, então, a volta, na verdade, dos anéis 320, porque até um certo tempo, né, a gente evitava anéis de arco longo. Né? A gente dividiu os segmentos nos anéis de 355, que a gente utilizava, em segmentos. E, durante muito tempo, a gente passou a usá-los, né, dessa maneira, segmento, que era mais fácil de implantar, porque não tinha o X, o Fenton, né? Mas o Fenton propiciou a volta dos segmentos de arco longo. E os segmentos de arco longo começaram a nos devolver o quê? Correções de altas miopias. Então, pacientes avançados, com altas miopias, eles passaram a ter resultados muito bons. Né? Idade visual sem correção de 20/250 para 20/60, com correção para 20/40, né?
aqui a mediana com 20/30, o equivalente esférico com a redução de 7 para 3, a paquimetria. Olhem aqui, de novo, a paquimetria de quê? Menos 1 e 12. Menos 1 e 12 é um cone entre 2 e 3, mas ainda com córnea transparente, às vezes sem estrias, tanto com um potencial de visão muito bom. E, às vezes, você pega um cone desse e vai para um transplante. Tá bom, você pode ter um bom resultado, mas na mão de quem é bem treinado, não é o meu caso, né? O astigmatismo, né, que a gente não esperava, ele mostrou-se também passível de correção com os anéis de arco longo. O K1 e o K2, principalmente o 2, mostraram uma maior resposta à presença desses arcos, e o K médio também, como vocês veem, apresentou uma redução bastante interessante. Aqui mostrar, então, nesse gráfico, a redução, o aumento do valor de Q, né? Para anéis de 320, 200, 320, 250, porque o doutor Edna gosta muito de usar o 320, 250. Né? Ele realmente ele é poderoso, né? Mas você tem que ter uma córnea que consiga. Isso nem sempre é muito verdade. Então, qual que é a ideia do anel de 320? É um limbo novo, né? Quer dizer, você tem essa atuação tão grande, tão forte, é porque você leva o anel para o centro da córnea, né? Uma vez eu ouvi um comentário do Mauro Campos dizendo: não, o anel ele só atua, né, pertinho de onde ele está implantado. Ele não tem capacidade de alterar áreas da córnea que estão mais distantes, coisa que eu não concordo. Mas, enfim, estou fazendo esse comentário porque eu ouvi dele. Então, as indicações do 320 passaram a ser cones centrais, cones hiperprolados, com astigmatismo moderado e uma acuidade visual, distance correct, visual acuity. Aqui o Léo botou uma aqui 20/40, eu acho que é menor, né? Porque, em geral, esses cones mais avançados, só se ele está se referindo à lente de contato, que também não é o melhor parâmetro, né, para a gente avaliar a acuidade visual, né, do anel após o implante. Bom, as miopias têm várias abordagens, né, que podem ser usadas, né, para serem corrigidas. Tem as lentes fásicas, tem o LASIK, LASEK, o SMILE e a foco refrativo, né? Os procedimentos intraoculares, eles são, claro, quem domina bem tem bons resultados, mas eu vejo, né, de um modo geral, que os cirurgiões eles preferem atuar fora do olho, na superfície da córnea, que é mais fácil, né? É reversível. Se der alguma complicação, você tira, né? Você vai botar lá a lente fáscica, tem uma opacidade, tem que fazer a extração do cristalino. Então, o LASIK é um procedimento que cada dia mais está sendo menos, né? O LASEK também eu acho que caiu em desuso. O SMILE não tem experiência, mas eu tenho que comentar o seguinte: hoje, com essas técnicas de lentículo, ele está sendo muito valorizado. Por quê? Você tira um lentículo do míope, né, para corrigir uma miopia, e pode usar isso para fazer uma correção de uma córnea fina, né? Isso ainda não é permitido no Brasil. Mas, de uma maneira geral, a gente está vendo que as coisas estão caminhando para esse sentido. Tanto que, só fazendo um comentário, né, a gente, eu, Edinha e outros colegas, a gente está estudando o implante de lentículos em pacientes de córnea fina, pacientes com ceratocone avançado, com córnea de 300 dioptria no ápice, onde você faz o lentículo, depois você faz o anel
e consegue adaptar uma lente de contato e o paciente volta a enxergar bem, né? Então, hoje existe um estudo onde a gente utiliza as células, as lentes, as córneas descelularizadas, e, com isso, você diminui a antigenicidade. E, com isso, você diminui também a quantidade de rejeição. E, com isso, você também aumenta a transparência do tecido. Por quê? Quando você fala descelularização, você está implantando só o arcabouço de colágeno. Não tem a célula, não tem um celatócito, não tem um DNA. Então, é um procedimento que, em breve, eu acho que será também uma nova abordagem para tratamentos de pacientes com ceratocone. As córneas finas, muitas vezes, elas não se prestam na aplicação do laser, né? Por quê? Porque ou ela é uma córnea suspeita, se você fizer a ablação, vai enfraquecê-la, vai levar a uma ectasia após a aplicação do laser, ou ela realmente não pode, ou você não pode conseguir, numa córnea de 500, corrigir o dioptrias, né? Então, o que acontece hoje? Existe essa associação, né, que foi idealizada já lá atrás, né, pelo Sandro, quando começou a utilizar lá os anéis da Visiontech, com ablações, o Pedro Paulo Fabra, a própria Edna, o Sérgio Cuítico, ou seja, vários colegas, né? O próprio Jarad, eu estava fazendo um levantamento bibliográfico, né? Eu vi que o Jarad, em 2003, o Jarad é esse colega que nós trouxemos lá do Líbano, ele já fazia isso lá no Eye and Ear Infirmary of Massachusetts, em Boston. Então, medicina é uma coisa engraçada, né? Costuma um colega, um cirurgião pediatra, que costuma dizer o seguinte: só inventa quem não lê. Porque as ideias estão aí, elas não são novas. Elas não são colocadas em prática, ou porque a tecnologia, no momento, ela não oferece a segurança necessária, né? E, portanto, elas são abandonadas, né? Essa ideia da cetofascia, do Barraquê, que é de 1960, ela foi muito tentada nos anos 80, lá nos Estados Unidos. Por que ela não resultou? Por causa do resultado, um mau resultado visual, por causa de interface, por causa da técnica cirúrgica. Agora, por que as técnicas lá de 2006, que foram usadas também, não foram para frente? Nessa época podia, né? Você botava um anel, não, o anel não tem previsibilidade. Você vai lá, aplica o laser, pronto, resolveu, porque o laser é previsível. Mas por que não funcionou? Por quê? Primeiro, os anéis eram de pequeno diâmetro, porque os anéis tinham uma forma diferente, e porque os lasers também, né? Era large beam, o flying spot não era da melhor qualidade, né? A gente tinha o Meditech, tinha vários, né, tipos de laser, né, para fazer as correções. Então, a coisa cai no desuso, porque naquele momento a tecnologia não está à altura. Mas a ideia fica ali, adormecida, fica dormente, fica latente, né? Então, é isso que às vezes a gente fala: o que era bom no passado pode ser o futuro. E o que estamos fazendo hoje pode não ser, né, o que era ruim no passado. Então, aqui, por exemplo, um paciente com a paquimetria de 475 micras, menos 7 micras, menos 2. Como é que você vai corrigir esse paciente com laser? Não tem jeito. Esse é um caso do Pedro Paulo Fabre, um anel de 300 micras, e ele, então, obteve um resultado lá de menos 1,5, menos 2. Outro caso, 478 micras, menos 5, menos 3. Resultado, um anel mais ablação, mais 0,25, menos 1. Não é espetacular? Então, por que esse treino não foi para frente? Por quê? Né? Aqui também, olha só que ideia. Você faz o flap, tuneliza o estroma,
implanta o anel, né, no estroma. Dali um tempo, você levanta o flap, faz a ablação no estroma e volta com o flap. Era uma ideia de 2000 e abobrinha, né? Também não resultou. E aí tá, era -5, -2, foi para +1, -1, o pós-LASIK. E olha só como é que ficava, né, bonita, né, a cirurgia, a topografia, enfim, parecia uma coisa muito promissora. Mas é raro, é claro, se naquele momento não evoluiu, foi porque houveram complicações, né? E num procedimento que se quer como refrativo, não mais do que 3% de complicação são aceitáveis, né? Porque 3% é muito, né? O ideal é que seja 1 ou menos, né? Aí, né, exemplos vários realizados, né? Aliás, o Sandro hoje mandou um montão de exemplos, né? Muitos. Infelizmente, eu não tive como colocá-los aqui para mostrar como exemplo. E aqui, mostrando, então, são 2 tipos de anel: o anel de Ferrari e o HM. O HM é fusiforme, como vocês veem no corte óptico aí, né, no OCT, e um diâmetro grande interno. O diâmetro interno é de 6 milímetros, o diâmetro externo é de qualquer coisa como 7,5, né? Então, é um anel largo, e é um anel grosso, e é um anel que tem uma curvatura, e, portanto, ele é diferente do anel de Ferrari, que é triangular, tem uma base plana, né? Então, eles têm também um comportamento biomecânico completamente diferente, né? Essa angulação do HM dá a ele uma ergonomia muito melhor do que o de Ferrari. Porque o Ferrari ele realmente é um anel forte, agressivo, ele serve para corrigir córneas muito deformadas e para aplanar muito. Já o HM, ele vai aplanar 4 dioptrias, 5 dioptrias, no máximo, né? Então, quando você vai usar, né, nessa proposta nossa nova, corrigir um paciente de -8, 4 com anel e 4 com laser. Então, o que a gente está conseguindo? Economizar tecido, né? Porque, e esta é uma regra que foi proposta pelo Sandro, que você só hablar 75% daqueles casos que tem mais de -3. Depois o Sandro me confirme isso, se ele estiver me assistindo aí. Mas eu tenho a impressão que foi essa a orientação que ele deu. Então, aí, um estudo do Brasil, né, foi esse estudo, ele se não me engano, foi o Torquete, amostra de 42 olhos, 23 pacientes, com idade média de 27 anos, e aí implantes foram seguidos pelo PRK 6 meses após o implante do anel. Então, o que se pretende é fazer o implante do anel, esperar uma estabilização e, a partir desse momento, então, você corrigir a miopia residual. Então, tem aí o pré-anel, 20.800, sem correção. Depois do anel, 20.100, quer dizer, dá uma melhorada boa. E depois do PRK, 20.35. E se corrigido, vai a 20.25. Então, vocês veem que o pré-anel já é 20.25 corrigido. É uma córnea boa, é uma córnea que, né, ela, teoricamente, resistiria, né, a um PRK sem um auxílio do anel. A correção do 7,25 para 3,3, a ceratometria de 44 para 41,5 e depois para 37, vocês veem, né? Como é que você pode ter um range, né, de correção muito grande, né, depois do anel, mesmo usando uma zoonóstica pequena, porque a ablação ali, naquele momento, é de 5,3. O Santo que me corrija se eu estiver errado.
E a paquimetria de 521, olha só, foi para 484, né? No paciente de 7. Então, veja bem, se fosse fazer a ablação normalmente, quanto seria a espessura dessa córnea no pós-operatório final? Né? Então, se ela já tem alguma alteração que predispõe ao ectasia, ela vai desenvolver se não tiver o anel ali para segurar. Então, olha aí, complicações, nenhuma. A ablação, né? Eu vou tirar esse trem aqui da frente, está me atrapalhando. De 109 pacientes sem o implante prévio, seriam de 109, mais ou menos 22,4. E a ablação real foi de 34, mais ou menos 10,8. Então, 70% de economia de tecido. Ou seja, isso dá uma segurança muito grande. Né? Está aí a visão corrigida, né? 85% dos pacientes não ganharam nem perderam, mas 11 pacientes ganharam uma linha. E apenas 4% perdeu uma linha de visão. Aqui, não, a curva mostrando a correção desejada versus a alcançada, e a alcançada depois do PRK. Então, vocês veem, né, voltando aqui, que só com o anel a gente já consegue uma correção interessante. Né? A gente consegue já uma correção interessante. Porque muitas vezes sobra pouco para a gente corrigir com laser. Né? Isso aí é uma coisa que eu também não entendo muito. É um paciente, por exemplo, com -3 virgem e um paciente com -3 implantado com anel, o com -3 implantado com anel enxerga melhor do que o com 3 virgem. Eu faço isso porque eu comparo. Eu sou -3,75, muitas vezes eu comparo minha visão com do paciente que tem o mesmo grau após o implante do anel. E ele enxerga melhor do que eu. Tanto que eu vou implantar esse anel aí qualquer hora. Eu tenho uma cataratazinha aqui, mas não sei, né? Então, vocês veem aqui, né, como é que é feito o procedimento. Né? Hoje, eu estava comentando, antes da gente começar a aula, que o Sandro recomenda fazer a remoção manual do epitélio e não fazer o trans-PRK. Depois ele explica para a gente aí, né, o porquê dessa conduta. E aí, então, o mapa topográfico, né, axial, comparativo, pré, após o implante do anel e após o PRK. Mostrando aqui um mapa paquimétrico, né? De novo, mostrando a preservação da espessura, aqui outro caso. Então, a conclusão que a gente chega é que o implante do anel HM seguido de PRK é eficaz na redução da dependência de óculos em miopias elevadas. Aqui está espetáculos, né? Porque é spectacles em inglês. Tradução nada. Baixa taxa de complicação. Né? A incidência de Reis é baixíssima, principalmente porque a gente faz uso da mitomicina. Né? E a gente procura não hablar em cima do tecido. Essa economia de tecido, ela garante a estabilidade da córnea a longo prazo. E a alternativa ao LASIK, uma lente fáscica, né, para o paciente cirurgião de refrativo. Bom, então aqui, isso aqui é do né? Inovações medicinais. O que é verdade hoje pode não ser no futuro. E o que não era verdade no passado pode ser a nossa verdade atual. Então, abandonados, ceratoplastia lamelar, todos esses usados no passado, abandonados e depois usados novamente com sucesso. Ceratoplastia lamelar, lentes esclerais, anel completo e anel para correção de miopia. Ou seja, o mundo dá voltas e a medicina também. Né? A gente tem que estar atento para, né, o quê? O desenvolvimento das tecnologias. Né? Então,
Essa mensagem aqui é o seguinte: antes da gente levar para a clínica, vamos passar primeiro pelo laboratório, vamos testar as nossas ideias. É como diz lá o Theo Seiler, olho do paciente não é olho de porco. Vamos treinar nos olhos, né, dos animais, antes de trazer para os nossos pacientes essas inovações. Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, né? Muito obrigado e as ordens aí para a gente estar discutindo e respondendo os questionamentos. Excelente, Paulo. Muito boa a sua apresentação. Realmente, o Anel HM, que é uma parceria aí do Paulo com o Sandro Coscarelli, é uma prótese que a gente já está aguardando há bastante tempo. Todos nós temos aí muitos pacientes com córneas normais, noectásicas, com alta miopia e córnea fina, que certamente vão poder se beneficiar dessa nova técnica e a gente vai conseguir resolver uma série de N pacientes que estão aguardando aí a liberação do anel HM. Por enquanto, como o anel ainda não... depois eu gostaria, Paulo, que você falasse a respeito de como é que está o andamento aí do anel HM, quando que ele eventualmente estará disponível aí para que a gente possa adquiri-lo e já usá-lo aí nos nossos pacientes. Nós temos hoje aqui com a gente vários colegas que têm uma experiência muito grande com o anel HM, ceratocone, refrativa, e eu gostaria de ouvir o comentário deles. Então, temos aí a doutora Edna Modim, doutor Reinaldo Ciro, doutor Lucas e vários outros. Vamos começar com a doutora Edna. Eu gostaria que a doutora Edna comentasse a respeito da experiência dela e com os casos que ela tem usado o anel HM e como é que está sendo a correção e a qualidade de visão desses pacientes. Por favor. Vamos lá. O meu primeiro caso, eu pedi orientação para o Coscarelli, né? E era um caso, inclusive, difícil, porque era uma paciente que não tinha microscopia especula boa para uma ICL, não tinha, era uma automíope, não tinha boa condição para a cirurgia da catarata, nem na microscopia e nem no fundo de olho, porque era uma alta míope, e ela tinha 44 anos, então a cirurgia de catarata não era reconhecida, e não tinha ceratocone, mas não tinha córnea para fazer um grau que ela tinha, que na época era 14 dioptrias. Como ela tinha 44 anos, eu queria deixar um residual de 2 dioptrias nesse olho para ela ver de perto. O anel só tirava 4. Então, essa paciente, quando eu fiz a cirurgia de 14, ela veio para 10. E aí o Sandro pediu para mim aplicar 70, na época foi 70% que eu apliquei. Então, eu apliquei 7 graus, e ela ficou com um pouquinho de miopia. Então, ela ficou muito satisfeita. E aí, eu criei vontade de usar esse anel em outras coisas. Confesso para você que eu tenho usado desde então, e agora eu acho que esse anel me complementou muito nos meus pacientes antigos de ceratocone. Quando a gente começou a implantar o anel, a gente tinha, na época, 2 segmentos de 160 e era feito todo mundo 2 anéis de 160. E aqueles casos que tinham cones avançados ficaram com grau residual, às vezes, um olho e o outro não. Então, eu tinha alguns pacientes com anisometropias que tinham, às vezes, dificuldade com óculos ou que ficavam com lente contato escleral. Então, esses pacientes hoje eu tenho colocado o anel HM ao lado, né? Porque na zona óptica de 6 milímetros, você acaba nos 70%, tendo ele mais abaixo do que os 70% da zona de 5 milímetros. Então, fica o de 5 e o de 6 um pouco mais abaixo. E fica um do lado do outro. E isso o meu último paciente falou que a visão dele estava Full HD.
porque tinha ficado melhor do que o outro olho com os 2 de 160. Então, eu uso em miopia, mas eu tenho usado muito na complementação dos anéis hipocorrigidos. E há poucos dias atrás, eu tive uma paciente que veio da Angola, com indicação de transplante nos 2 olhos, com uma curva muito alta, 76 e 72. Ela não poderia ficar muito tempo comigo no Brasil, e eu achei que só o anel de 320 não ia corrigir tudo, o de 5 milímetros. Então, eu botei no mesmo dia 4 anéis nos 2 olhos. Um 320 de 5, um 320 de 6, e no outro olho a mesma coisa. Essa paciente está com 20/50 de visão sem correção. E está feliz da vida. Então, eu acho que ele vem acrescentando muita coisa na nossa clínica, não só na ajuda da cirurgia refrativa, mas também na cirurgia de anel. O Giovanni teve a oportunidade de ver aqui comigo um paciente, não sei se você lembra, Giovanni, o Marcelo, que queria operar miopia com Excimer. E ele tinha, não era um ceratocone, mas era uma imagem suspeita com uma assimetria inferior. E eu resolvi botar os 2 anéis de 160, e no outro olho eu botei o anel 320. E o anel 325 milímetros ficou com a visão melhor do que o de 160. E então ele falou, mas por que não põe outro desse 320? Eu falei, só se for o de 6 milímetros. Ele tinha ficado com um olho 1,25, o outro olho ele estava com 1,75 e 2,5 ainda de astigmatismo. Então, eu resolvi botar o HM, e é esse paciente que falou que estava com a visão Full HD nesse olho. Então, é isso. Parabéns ao Sandro, parabéns ao Paulo, que é inventando as coisas que a gente vai acrescentando. E aqueles que duvidam é porque não fazem, porque se fizer, vão ter bom resultado. Perfeito, Esma. Eu gostaria de ouvir o Dr. Reinaldo Cieiro falando aí sobre os resultados dos anéis HM que ele tem utilizado, por favor. Boa noite a todos. O que nós vimos hoje aqui, tivemos o privilégio aí de ver um pouco da história, né? A gente que acompanhou o Paulo desde o início, o Paulo realmente é uma pessoa fora da curva, porque é uma pessoa que tomou tanta paulada que ele tomou, ele apanhou muito, e nunca desistiu, né? E lembrando que ele, quando começou a fazer os anéis, o anel não era aprovado. Então, ele tinha que fazer um procedimento experimental, depois ele teve o respaldo lá da UFMG, onde ele fez os trabalhos lá com os coelhos, mas ele apanhou muito realmente durante esse período aí. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião do Conselho Regional de Medicina, onde estava sendo discutida a questão do anel. E eu fui chamado lá e observei como que existe resistência a novas tecnologias, como que as pessoas não perguntam primeiro, não procuram, mas primeiro é negar, primeiro é aquela história. Sempre que tem uma ideia nova, no começo, poucas pessoas, pelo menos, têm um aspecto de visão crítica. Geralmente as pessoas têm de criticar mesmo. E o Paulo conseguiu superar tudo isso aí, então todo o nosso orgulho aí de sermos amigos aí e a gratidão dos pacientes que se beneficiam com essa tecnologia. Bom, em relação ao anel HM, a gente tem que lembrar o seguinte, que, na verdade, esse High Myopia, esse anel, ele, na verdade, ele tem um nome que não é bem isso. A gente não tem a capacidade de corrigir altas miopias. Isso aí a gente tem que tomar cuidado, porque ele tem uma zona óptica maior, e aquela lei de Blavatskaya, quanto maior a zona óptica, menor o aplanamento central.
Então, o fato dele ter uma zona óptica maior, ele pode isoladamente corrigir até menos do que o anel de 320 com a zona óptica de 5. Porém, ele nos abre a perspectiva de você complementar a ablação com PRK, coisa que você não deve fazer com o anel de 320 com a zona óptica de 5. Lembrando que é um pouco preocupante em pacientes normais, nós não estamos falando de pacientes que não têm outra alternativa. Reduzir zona óptica sempre há um risco de você gerar ofuscamento noturno desses pacientes. Então, às vezes, a gente pode ter a tendência de querer aumentar um pouquinho a zona óptica, mas se você ablar em cima do anel, você realmente vai ter um raise que pode comprometer o seu resultado. Então, se for fazer, são pequenas ablações para complementar o efeito desse anel. Então, não é para casos extremos. A gente tem que saber também o perfil do paciente, o quanto que ele está querendo pagar em termos de qualidade para conseguir quantidade de visão. Tem que analisar muito bem esses aspectos. Outra coisa que a gente tem que olhar com muito cuidado é essa questão da relação da espessura do anel com o percentual de espessura da córnea naquele local. Porque 400 micra, se a gente fosse considerar o percentual de um anel tradicional, a gente teria que ter 800 micras de córnea. Nenhum paciente tem 800 micras, mesmo numa zona óptica de 6 milímetros. Então, o percentual que o anel ocupa é maior do que aqueles 50% ou até 60% que a gente usa em anéis tradicionais. Então, a gente tem que tomar cuidado. E essa preocupação se torna maior ainda quando você pensa em fazer associação de anéis, né? A gente não sabe. A longo prazo, esse trabalho que o Sandro fez, eu tenho acompanhado muito de perto, inclusive uma notícia boa, nós estamos participando desse trabalho e o artigo deve ser publicado em breve. Esses anéis complementares aí para caso de ceratocone, onde você usa o HM mais um anel tradicional. É também uma estratégia muito interessante, os resultados são realmente muito bons mesmo. Para pacientes que o anel de 140 por 200 que você complementa o anel HM, ele dá um resultado na correção do astigmatismo muito bacana, muito legal. Então, é um trabalho que acho que vai dar assim, uma grande motivação para todos nós a procurar fazer também essa associação, né? Bom, em relação a uma coisa aqui que eu discordo um pouco do que o Paulo falou, é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você implanta um anel, você tem que considerar que, se esse paciente tiver que voltar a usar lente rígida, ele talvez tenha um problema maior do que ele tinha antes do anel. Adaptar lente rígida corneana pós-anel é sempre mais desafiador. Agora, nós temos a questão que, muitas vezes, você regulariza tanta córnea que você tem a possibilidade de usar uma lente gelatinosa. E isso é tudo que um paciente portador de ceratocone quis na vida. Ele que sofreu a vida toda com lentes rígidas, se você der para ele a possibilidade de usar uma lente gelatinosa, ele vai ficar muito feliz. Lembrando que, evidentemente, nós temos aí as esclerais hoje que realmente facilitaram muito essa adaptação. Mas eu acho que os outros conceitos estão muito bem estabelecidos. Eu vou ficando por aqui só para que mais pessoas participem, mas não antes de falar uma coisa aqui, que é o seguinte, qual que é o percentual de complicação para uma cirurgia estamos falando de miopia, tá? Não de ceratocone, um paciente que tem uma boa visão com óculos ou lentes de contato, ele tem uma cirurgia absolutamente opcional, que é a correção refrativa. Qual que seria o percentual aceitável? 3%, 1%? Eu acho isso muito. Para um jovem que tem uma expectativa de vida muito longa e que pode desenvolver a pior das complicações, que é a ectasia. Gente, essa ectasia é 100% cirurgião dependente. Você tem uma infecção, você ainda pode dividir a culpa com a bactéria, com alguma coisa. Mas no caso da ectasia, é erro de avaliação. É muito difícil você ter uma córnea absolutamente normal e que desenvolveu uma ectasia se você respeitou os limites. Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado e aceitar realmente complicações que sejam absolutamente excepcionais. Né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, são pacientes jovens, uma implicação médico-legal muito importante, né?
com esses pacientes que nós operamos. Então, temos que ter muita responsabilidade. Bom, gente, era isso aí mais uma vez, Paulo. Parabéns, você sempre trazendo novidades, sempre colocando essas novas possibilidades aí. E agora vamos encarar de novo agora essa questão da córnea fina, que é realmente sempre foi uma grande limitação para muitos pacientes que nos procuravam começar a fazer recall dessa turma aí, para poder oferecer-lhes alguma solução segura. Perfeito, Reinaldo, excelente. Realmente, como a gente ainda não tem um anel HM disponível, eu tenho alguns pacientes, algumas dezenas de pacientes portadores de alta miopia na faixa de valente esférico de -8, -9, -10, que gostariam de ser submetidos à cirurgia refrativa, até porque eles já não toleram mais usar lente de contato, e tem um problema estético de uma paciente que tem -10 de miopia e tem que usar um óculos de lente muito grossa, muito pesada. Então, esses pacientes eu tenho usado, como a doutora Edna gosta muito do segmento de anel de 320 por 250, eu utilizo com bastante frequência e tenho tido bons resultados em pacientes com alta miopia, em córneas virgens, não aberradas, e muitas vezes a gente consegue pegar esse paciente que está com equivalente esférico de -8, -9, -9,5, -10, e trazer para -1, -0,50. E esses pacientes, normalmente, eles ficam extremamente gratificados e relatam uma qualidade muito boa de visão. O único problema que eu tenho tido é que alguns desses pacientes têm uma certa dificuldade para dirigir à noite. Como o segmento de anel de 6 milímetros, de 5 milímetros, esses pacientes eu não tenho feito a aplicação de laser, porque realmente anel de 5 milímetros, você colocar laser, como o Paulo e a Edna já comentaram, a chance de você ter raise importante é muito grande. Então, esses pacientes, na realidade, eu dou ciência ao paciente de que a miopia vai reduzir significativamente, mas que ele vai ficar com algum pequeno residual que deverá ser corrigido com óculos ou lente gelatinosa para uso eventual. Esses pacientes, normalmente, eles têm um óculos que eles deixam no porta-luvas do carro para dirigir à noite. Eventualmente, se eles têm dificuldade, pelo fato de ter uma midríase muito ampla, eu prescrevo lá uma brimonidina para uso eventual à noite e os resultados têm sido muito bons. Agora, eu espero que brevemente nós tenhamos aí o anel HM, finalmente, para a gente poder utilizar. Se bem que, como o Paulo já comentou, o resultado que a gente tem com o anel de 320 por 250, ele talvez seja melhor em termos de correção de ametropia do que nós vamos ter com o anel HM, porque é um anel na zona óptica de 6. Ok? Então é isso. Eu gostaria, não sei se o doutor Lucas está online, doutor Sandro, eu gostaria que aqueles que têm experiência em anel e gostariam de falar com relação a alguma dúvida, algum questionamento, que se manifestasse aí. Doutor Lucas está online? Boa noite, Lucas. Ô, pessoal, boa noite. O Sandro não está aí, não, porque se ele tiver, prefiro deixar ele Eu falar. acho que o Sandro ele não conseguiu chegar ainda, mas vamos em frente. Então, vamos lá, Lucas. Bom, pessoal, boa noite a todos aí presentes. É sempre bom ver a doutora Edna tão longe e tão perto, né? Participar com a gente aqui, os mineiros aqui, estando presente aqui hoje. E eu estive com o doutor Paulo Ferraro hoje lá no Ocular Laser, então, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu não implantei nenhum anel de alta miopia ainda não implantei, porque eu estou na turma que está esperando o lançamento no mercado e ficar disponível para a gente poder usar. Eu estou na fila esperando. Então, como eu estou na fila esperando, eu vou colocar para vocês o seguinte. Na semana passada, eu operei uma paciente de 18 anos de idade, ela veio do interior, encaminhada por um outro colega, para fazer cirurgia refrativa. E o médico só falou para ela assim, vai lá, conversa com ele, que o que puder fazer, ele vai fazer. E a menina chegou aqui já com a certeza absoluta que iria operar. E quando eu fui ver, ela tinha uma córnea com um K mínimo de 41,75 no olho direito e uma córnea com K mínimo de 41 dioptrias no olho esquerdo. Um astigmatismo, né? Então, de 1,75 no olho direito
e um astigmatismo de 2,75 no olho esquerdo. E a questão é o seguinte, que a menina tinha, na refração, menos 8,25 de miopia, com 1,75 de astigmatismo no olho direito, enxergava uma visão de 20/30, e uma miopia de menos 2,25, com menos 2 no olho esquerdo, chegando a 20/20 correção. E aí eu virei para ela, para a mãe, e expliquei o seguinte, ó, a sua filha tem uma córnea já muito plana, para eu fazer uma correção de menos 8,25. Eu não faço, eu só faço no máximo quando o paciente tem 6 graus de miopia, e se a córnea do paciente também não for muito plana, porque se tiver essa curvatura de 41 com 5 graus de miopia, eu fico muito pé atrás. E por quê? Porque no mercado brasileiro, a Visian ICL, né, voltou a sua representação aí a partir de refração de menos 6. E aí, na semana passada, eu expliquei para a mãe da paciente o seguinte, ó, a melhor indicação é eu fazer um implante da ICL no olho direito, não mexer na córnea, deixar essa córnea com um caminho de 41,75, e se o Pentacan liberar você, você vai poder fazer um PRK no olho esquerdo, que eu vou tratar 2 graus e 25 com 2 de astigmatismo. Então, essa paciente veio de manhã para o consultório, levei ela em seguida para o ocular laser. O Pentacan mostrou que a córnea dela era uma córnea excelente, com uma espessura mínima aqui de 570 micras, então ela tinha uma espessura fantástica, mas o impedimento de um caminho muito plano. E aí a mãe e ela toparam, falaram assim, não, doutor Lucas, ok, a cirurgia do implante da ICL pode ser bem mais cara, como de fato mas nós queremos fazer isso, nós queremos o melhor para a nossa filha e tal. Quando eu entrei em contato com o nosso representante, que me faz as entregas da CL para mim, de ontem para hoje, eu estava esperando ele me realizar o cálculo dessa menina aqui e de uma segunda paciente que é automíope dos 2 olhos, iria implantar a ICL nos 2 olhos. De segunda-feira para cá, o representante não estava me respondendo, não me mandava lá a autorização com a lente, não pode usar, a paciente tem indicação, você vai poder fazer, nós vamos enviar a lente para você. E hoje ele me respondeu o seguinte, que a Advanced Vision, aparentemente, teria perdido a concessão de representar a ICL no Brasil, e que a concessão já estaria encaminhada para outra empresa assumir. Aí eu recebo a notícia dessa, assim, de segunda-feira para cá, com as 2 pacientes, eu já tinha falado assim, a lente custa tanto, a empresa pode financiar para você a lente, você vai parcelar lá, vai facilitar o pagamento da lente, e de uma semana para outra a gente de novo tem mais um problema, né, de instabilidade comercial, né, de representação da ICL. Então, quando acontece isso com a gente, por mais que a gente tenha aí outra lente, né, no mercado, a iCrio da Biotech, mas a gente sempre fica, né, a história com as lentes fásicas sempre nos levou a essa incerteza, se vai ter, se não vai ter importação no Brasil. Então, nos resta, com certeza, né, um anel para alta miopia, porque essa paciente que eu mencionei, que tem aí 8,25, nela eu posso implantar o anel e fazer o PRK. E mesmo assim, sabendo que eu vou implantar o anel, vou causar um aplanamento nessa córnea de 41, eu ainda não estou muito confortável com essa situação, né? Gostaria de colocar ICL, mas se a gente ficar sem uma lente fáscica no mercado brasileiro, nós não teremos outra opção, e o anel de alta miopia, né, vai ser a nossa solução mesmo, definitiva, para atender essas pessoas. Então, esse é o comentário que eu gostaria de falar, porque eu estou na fila esperando a fabricação, fornecimento, regularização da comercialização no Brasil do anel HM, que eu tenho certeza também que, como a doutora Edna falou, a partir do momento que a gente começa a fazer, começa a ver o resultado, não vai ter dúvida que a coisa, com certeza, funciona muito bem também. É isso. Perfeito, Lucas. Lembrando, pessoal, o seguinte, o anel HM ele é altamente esperado, mas enquanto ele não chegar, nós temos a opção aí de segmento de anel 320 por 250, 320 por 300,
que induz a um aplanamento bastante significativo e a gente consegue resolver o problema dos nossos pacientes com uma precisão e uma confiabilidade muito grande. Okay? É como você falou, Pessoal, né, Arnaldo? Quando você tem um paciente que tem 10 graus de miopia, ele se comporta quase como um cego no dia a dia, porque ele não consegue Exato. fazer nada na vida dele. Se você reduzir esses 10 para 2, eles já ficam muito felizes. Se você diminuir isso para 1 e pouco, ele vai usar o óculos muito pouco, ele consegue ir numa praia, ele consegue ir numa piscina, ele consegue ir na rua. Então, se não tiver outra opção, é o que eu também usava, que agora, graças a Deus, tem um HM, mas era o que eu também usava. Córnea suspeita com alta miopia, que não tinha aquisição para uma ICL, ou uma artesã, ou uma dry. A ICRIO eu também boto, né? O 320 eu gosto muito. Mas, Exato. Lucas, pode botar a ICRIO, que a ICRIO é exatamente igual à ICL, a única diferença é que aquela bolinha da referência da orelha direita, você vai botar ela no esquerdo. Pois é, doutora Edna, tudo bem, eu não teria também nenhum receio de colocar a ICRIO. Mas a minha pergunta, que a gente eu não consegui ter essa resposta até hoje, o nosso representante aqui. A ICL fez uma política de parcelamento para o paciente que facilitou demais a aquisição da lente pelo paciente e evitou com que eu, médico, emitisse uma nota fiscal no valor total de um dinheiro que eu não vou receber. Então, eu pagaria muito imposto de um dinheiro que não vai ser meu. E a gente não consegue ter a resposta da ICRIO se a ICRIO também faria esse financiamento ao paciente. Você tem experiência disso? Não, eu nunca fiz esse tipo de cirurgia parcelada, até porque é uma cirurgia cara, Pois né, é. que você tem despesa hospitalar de lente muito cara, e eu tenho receio de parcelar e esses pacientes acabarem dando cano, né? Não, mas não é parcelar a parte médica, não. É parcelar a compra da lente. O paciente já compra a lente direto com o representante, ele parcela em 12 vezes, e eu, como médico, e na minha pessoa jurídica aqui, eu emito uma nota do que o paciente me paga como honorário médico. Eu não ganho nada sobre a lente, eu não cobro nada sobre ela, porque para os meus pacientes aqui de Minas Gerais, uma lente que custa 10 mil reais já é muito caro. Então, se eu cobrasse em cima da lente para ter algum ganho, eu com certeza te falo que os meus pacientes não teriam condições de fazer a cirurgia, porque acaba ficando muito caro. Então, esse tem sido o grande impeditivo, né? Era assim na época da ICL anteriormente, quando a Advance Vision entrou com essa política de parcelar o paciente, eu comecei a fazer mais implante CL, porque os pacientes fizeram o parcelamento e coube no bolso deles, sabe? Então, a grande questão é essa, né? Que se a ICRIO não tem esse parcelamento e nós temos que cobrar o valor integral do paciente, para nós médicos, essa conta, financeiramente falando, em questão de arrecadação de impostos, é uma conta muito ruim para fechar, né? É isso. Ô, Lucas, eu recentemente eu conversei com o Michel exatamente sobre isso. Ele me entregou, há pouco tempo ele colocou lá, levou para nós umas lentes lá, e eu falei com ele sobre essa questão de financiamento, e ele falou que ia se levar para a empresa lá para estudar, porque ele é representante apenas, e talvez ele já tenha alguma resposta, tá? Amém. Obrigado. Perfeito, pessoal. Arnaldo, Oi? você tinha me perguntado a experiência sobre HM, eu acabei falando, divagando aqui. Mas, na verdade, é o seguinte, hoje teve lá no consultório uma paciente que tinha um ceratocone importante. Agora, o curioso é que o mais grave dessa paciente não era propriamente o ceratocone, era uma alta miopia associada. E eu não sei por quê, eu acho que eu dei uma viagem, eu estava tanto querendo colocar o HM nela que eu até esqueci que não era, que o anel não é para alta miopia. E realmente não deu outra. Reduziu muito pouco a miopia, reduziu em torno de 4, uma paciente que tinha, acho que 10 de miopia. Ou seja, não ajudei a paciente em absolutamente nada. O astigmatismo não foi corrigido, teria que ser corrigido com anel complementar, que essa é a proposta, em caso de ceratocone, você colocar um anel complementar para correção do astigmatismo, mas o resultado foi tão insignificante que a paciente
não se mostrou muito receptivo a um novo implante. E eu também acho que pouco vai ajudar muito essa paciente, pouco mudar o astigmatismo dela, não sei se vai trazer grande ganho para ela. Talvez usar uma lente gelatinosa. Ela teve lá hoje, então, só lembrando realmente que mesmo também ceratocone, o resultado não é, no esférico, ele não é tão significativo. Perfeito. É interessante, pessoal, que nós estamos aqui, todo mundo está na expectativa da chegada do anel HM, mas eu vou dizer o seguinte: o verdadeiro anel HM não é o HM, é o 320 por 250 e o 320 por 300. Eu tenho pacientes, eu posso documentar, vou até apresentar no congresso da SBO, pacientes de córneas absolutamente normais, não aberradas, que eu corrigi 9 dioptrias de equivalente esférico com um anel de 320 por 250. Então, na realidade, o verdadeiro anel HM ainda é o de 320 por 250. Até porque na zona ótica de 5 a gente consegue aplanar muito mais do que na zona ótica de 6. Eu, pessoalmente, eu acho o seguinte: quando você tem um paciente que você implantou um anel, quando você aplica o laser, a chance de você ter REIS, mesmo usando mitomicina sem dosagem terapêutica, a chance de você ter um REIS importante é muito grande. Há muitos anos atrás eu fazia transplante penetrante e no começo da refrativa eu fazia complementação com PRK e naqueles pacientes que ficavam com residual importante. E o resultado em termos de na época a mitomicina C ainda não estava disponível e eu tive REIS importantes que realmente comprometeram a qualidade de visão dos meus pacientes. Então, eu pessoalmente, eu tenho muito interesse em usar o anel HM, porém eu serei muito cauteloso no sentido de aplicar o laser mesmo com o anel localizado na zona ótica de 6. Então, a minha recomendação é o seguinte: se você tem um paciente córnea virgem, não aberrada, não ectásica, que tem um equivalente esférico importante, pode usar um anel de 320 por 250, que o resultado será muito bom. Agora, o paciente tem que ter ciência de que ele vai ficar com residual, que eventualmente ele precisará de um óculos para complementação e o uso eventual de uma lente gelatinosa. Você comentou, Reinaldo, que é muito difícil adaptar a lente de apoio corneano em paciente pós-anel. Mas tudo que o paciente não quer, um paciente que usou lente de apoio corneano, escleral a vida inteira, tudo que ele não quer após o implante de segmento do anel é voltar a usar a lente rígida. O que ele quer é um óculos que lhe dê uma qualidade de visão boa ou, eventualmente, uma lente gelatinosa para uso social e nos finais de semana. Ok? Reinaldo, é verdade. Eu vou apresentar amanhã esse caso dessa paciente para mostrar que realmente foi uma indicação ruim. Uma indicação ruim. Exato. Então, eu vou mostrar esse caso amanhã e, inclusive, depois com a lente. A visão ficou tão ruim que... Quer dizer, tão ruim não, a visão dela era péssima. Melhorou um pouco, ela ganhou linha de visão um pouquinho, mas em relação à expectativa, foi muito ruim. Então, o que eu fiz foi depois, ela teve que voltar para usar lente rígida, entendeu? Mas aí foi possível colocar uma corneana. Eu queria colocar duas colocações, Arnaldo. Vai em frente, quando eu fiz os casos que eu fiz para miopia, dos anéis HM, e que eu fiz o laser, ele também corrige o astigmatismo, eu diminuí a zona ótica do meu laser para 5 milímetros. E o meu receio é que esses pacientes tivessem muitos halos noturnos. Mas o anel na zona ótica de 6 milímetros, ele amplia essa zona ótica e os meus pacientes não tiveram reclamação. Eu queria saber se os seus, Paulo, reclamaram alguma reclamação à noite? Está mudo. Paulo, está sem som. Paulo, você está online? Estou online e ouvindo tudo aqui que vocês estão falando. Mas a gente vai ouvindo as críticas e vai anotando, né? Porque para todas elas já tem resposta. Mas, me adiantando aí esse último comentário sobre halos, eu tenho 2 relatos. Uma paciente que eu operei em 2003, de Recife, que chegou recentemente ao consultório,
ela queixando muito de reflexo. Falando, a visão melhorou, mas a noite para mim é péssima, eu sofro. Eu falei, é? Ela tinha um resíduo miópico de 3. Eu falei, vem cá. Ela está implantada com 2 segmentos 160. Eu peguei e implantei um HM. Melhorou. O que aconteceu? Acabou o reflexo. Melhora o halo. Eu não sei Aí, se ele limba lá, bom, né, Paulo? aí eu falei, bom, isso é uma casualidade, né? É um caso. Bom, vamos ver. Aí eu operei outra paciente, Érica. Essa menina, ela é uma nutricionista. Sabe, paciente chata? Pois ela é muito mais do que isso. Aí, eu botei um AF320 nela. E ela está com os anos 20, 30, mas ela fala, olha para todo lado, só vejo bolinha. Bolinha para lá, bolinha para cá. Eu falo, Então, peraí, vem cá. Botei o HI por fora. Aí, ela sumiu, passou uns 2 meses, voltou. Já não voltou com tanta queixa. E eu faço sempre o sequante dos pacientes. E, para minha surpresa, a resposta sequente está normal, nos 2 olhos. Então, quando eu conversei há muitos anos atrás, eu estava lá no México, né, conversando com aquele povo, eles me falaram que o halo, muitas vezes, seria... Eu até comentei com o Sandro, mas o Sandro não deu pelão. Seria um efeito chapéu mexicano, porque é uma deformidade da córnea e do anel, que leva àquele formato, né, do chapéu mexicano, que poderia, em última análise, ser a causa do reflexo, e não o anel propriamente dito. E o que aconteceu, então, na hora que eu implantei o HM por fora do anel que já estava lá? Aquele valezinho entre o anel e a córnea desapareceu, porque ele sofreu um estiramento. Então, essa deformidade, que a gente nem percebe, não vê, é uma coisa que está na minha cabeça, mas que parece que é verdade, faz com que o reflexo desapareça. Meus Então, pacientes não reclamaram também, não. eu acho que o Arnaldo já tem experiência, o Reinaldinho, o Sandro, a Edna, eu e outros, né, com associação, com os chamados anéis duplos. Né? Inclusive, Reinaldinho, eu ia até apresentar esse trabalho aqui que eu vou botar na tela para vocês aqui, ó, tá vendo? Eu não sei como é que eu faço isso. Bom, mas é aqui, Double ICRS, a new approach to fine-tune clinical outcomes. Isso aqui é um trabalho que é do Sandro Coscarelli, Reinaldo Cielo, Vitória Moreira Fernandes, Sandro Coscarelli, que é o filho, e o Leonardo Torquetti. Estou correto, Reinaldinho? Me corrija se eu estiver mentindo. Tá certo. Né? Ele está para ser publicado qualquer hora, já foi mandado para alguma Pois revista. então, essas coisas, elas são tão excitantes, tão emocionantes, né? Que muitas vezes o que a gente fala mais do que pode ser a realidade. Então, é muito importante que isso seja feito uma análise bem cuidadosa, sem viés, né? Sem um entusiasmo, né? Que é natural que venha junto com essas constatações. Mas eu vejo assim, volto a falar aqui, associação de técnica, né? Seja anel duplo, seja anel com PRK, seja anel com lente fásica, é o futuro. E a outra pergunta minha é para esse caso do Reinaldo. Sempre que eu associei o HM com o 320 seu, eu botei primeiro o 320 interno e depois botei o outro. Agora, se ele já botou o HM, a gente consegue botar o 320 dentro? Porque isso eu nunca fiz. Sim, senhora. Eu Consegue? tenho uma dentista aqui agora que eu operei recentemente. Eu botei um HM nos 2 olhos. No olho esquerdo, ela ficou ótima. No olho direito, ela ficou com astigmatismo. Um mês atrás, eu botei um 140 por dentro do HM. Então, mas eu fui fazer isso a semana passada
num paciente que tinha o HM e eu fui botar o de 140. A ponta do anel de 140 fica em cima do túnel do 320. Isso veja bem, quando eu fui introduzir o anel nessa moça que já estava com o HM, eu, embora tenha feito o anel para o 140 com laser, parece que a proximidade facilita que o anel mude o trajeto. Então, eu tive que fazer esse implante com muito cuidado para manter o anel de 5 milímetros dentro do túnel de 5 milímetros. Não, mas o meu eu botei fora do HM. Porque Fora do HM? o vermelho... Fora do HM. Ela não tinha ceratocone, ela tinha uma córnea que era toda irregular embaixo. Peraí, você botou HM e botou um Ferrara por fora? Foi, eu botei lá embaixo, Paulo. Bom, isso para mim Ela estava com a área bem vermelha lá embaixo e a área e o HM estava naquela área central. Eu fui lá embaixo e coloquei. Mas a pontinha do 140, se você subir a Odisseia, ele fica pegando em cima do anel. Não sei. Porque, veja bem, quando você tem diâmetros diferentes, um de 6 e um de 5, se você põe um de 6 por fora de 5 por dentro, eles ficam concêntricos. Mas o contrário, não. A ponta do de 5 vai entrar para dentro Exatamente. Então, agora, o que eu fiz? Eu tinha um OCT na hora, eu botei ele um pouquinho mais periférico, ele não ficou no 6, ele ficou no 7. Aí, na verdade, você botou um tecido a mais. Isso. Né? Na verdade, resolveu a astigmatite que ela estava e ela está feliz da vida. E como eu tinha um OCT, eu tive como botar ele mais embaixo, porque a córnea ela era mais grossa, então ele ficou... O HM ficou aqui, ele ficou mais embaixo, porque eu disse ele mais para baixo, e eu sei que ela está feliz da vida, e eu achei melhor do que cruzar as pontas. Fazendo aqui uma apologia à técnica aditiva, né? Mas tudo que você fizer adicionando tecido, desde que você observe as regras básicas, né, de profundidade, né, e o afastamento da incisão, etc., que a gente sabe, vai dar certo. Posso fazer uma pergunta? Pode, Lucas. O anel de Ferrara, não existe ele de 6 milímetros de raio com 140 de arco? Se colocasse o de 6 Foi o que eu fiz. O que eu fiz. O de 5 milímetros para fora. Não, eu botei de 6. Não, agora ficou melhor entendido. Agora deu para entender melhor. Beleza. Foi o de 6 que eu botei. Perfeito. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Arnaldo, eu gostaria só para perguntar. Eu só vou fazer, só para fechar esse caso aqui que eu comentei, dessa paciente. A doutora Eda levantou aqui uma possibilidade interessante de colocar um anel de 320 dentro desse HM que eu coloquei. Que a minha ideia era colocar o HM e depois o de 140, porque ela tem um astigmatismo alto. Agora a questão aí fica, tudo bem, vamos reduzir bem essa miopia, ela tem uma miopia alta, tá? O residual lá, ela estava com acho que 10, está com 7, alguma coisa assim. Mas com astigmatismo alto, de 5 de astigmatismo. Ela vai para 2,5, Reinaldo. Ela vai para mais ou menos 2,5 de astigmatismo. Vai corrigir um pouco do astigmatismo também, né? Talvez seja mais interessante mesmo do que pensar no de 140, é verdade. Porque o de 140 você vai diminuir o astigmatismo, mas não vai diminuir a miopia. Essa miopia vai diminuir muito mais a visão dela do que esse astigmatismo. Porque quando você botar o 320, ele vai corrigir em torno de 50% desse astigmatismo. Verdade. Eu acho que é uma boa estratégia. Vamos voltar a conversar com ela. Então, tá bom. Obrigado. Ok, pessoal. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum comentário? Cláudio. A hora é agora. Cláudio. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Boa noite, Cláudio. Agradecer a presença de todo mundo aí, essas presenças ilustres. E aproveitando, então, o doutor Paulo, e eu queria
talvez resumir e ver se eu entendi corretamente para os outros também que estão vendo pela primeira vez o conceito do HM. Um paciente que eu tenho, é real esse paciente, muito parecido com esse que o Lucas mencionou, uma córnea muito plana, 40 e 41, 552 micra de ponto mais fino na área central, não tem ectasia. A pupila em condição fotópica é de 4 milímetros. E miopia de -14 num dos olhos e -12 no outro olho. Também a ideia era o implante de uma lente fáscica de câmara posterior. Ao se realizar os exames, câmara rasa, 2,4 de câmara. Então, esse paciente ficou sem solução. A solução dele é a solução que ele não queria, óculos e lente de contato. Ele já está cansado. Tem 30 anos o paciente. Então, eu fiquei sem solução para ele. A minha pergunta é, agora com o HM eu terei a solução para ele, mais o PRK? Ô, Cláudio, eu vou buscar no meu banco de dados, né, e no dos colegas, um caso que se assemelhe para poder te responder. Porque, como não existe ainda um nomograma, não seria muita arrogância, muita prepotência para dizer para você, encare esse paciente, né? Mas eu acho que a gente tem, vamos dizer, um número de casos, né, que, entre eles, a gente possa detectar algum que tenha essas características. Me manda, por gentileza, ou para o grupo, né, esses dados e vamos buscar. Né? Ótimo. Se a Cláudio, gente... eu posso dar um palpite aí? Posso? Claro. Oh. Tá. Como eu faço cirurgia de miopia desde a RK lá, né, desde 81, eu tenho algumas coisas que é de experiência minha. Se você coloca o anel HM, ele aplana em média 3 a 4 dioptria. Então, vamos botar que ele aplanou pouco. Concorda, Paulo? Sim. Então, vamos botar que seu paciente tem 40 e você aplanou, ele vem para 37. Cada dioptria que você aplana num Excimer, ela também corresponde no esférico a uma dioptria. Lembre-se da câmara anterior. Calma, mas deixa eu terminar só aqui. Então, se você tem um paciente de 14, que ele abaixou para 11 ou 10, você vai aplanar 70% disso, que é 7 graus. Você está com 37 dioptrias de curvatura. Você vai aplanar mais 7, ele vem para 30. Eu acho que aí vai ficar uma córnea que não vai ter uma qualidade de visão boa. Ok? Se ela tivesse, a minha paciente tinha 45 de curvatura. Então, eu consegui fazer isso, porque a córnea dela era muito plana, muito curva. Ok? Ok. Excelente colocação. Você colocou um caso extremo aí, né? É. Ana com alta miopia. E outro dia eu operei a menina, aquela ideia que eu vou mandar para você fazer aquela técnica para acabar com vista preguiçosa, né? Como é que chama? Ambliopia. Presbiopia. Ambliopia. De ambliopia, para fazer o revital vísio. Revital. A menina, mais 8, menos 5, e ceratocone com câmara profunda. Já viu uns trem desse? Mais 8, menos 5, câmara profunda. O que eu fiz? Em 2060 ou 2070, corrigiu o astigmatismo, 2 segmentos 140. Vai aplanar pouco, então não vai aumentar muito essa hipermetropia. Artesã. Ela Isso, está perfeito. mais um, 20, 30. Aí, Bom. eu acho, e eu vou fazer esse comentário, porque muitas vezes a gente vê uma topografia, uma tomografia e dados refrativos
que a gente imagina que vão levar a um determinado resultado. E, às vezes, não. Aí eu fico pensando, vou rasgar meu diploma, né? Porque tudo que eu estou vendo aqui contradiz o que eu espero que eu sei. Então, tem mais coisas que a gente tem que avaliar do que simplesmente só esses dados, sabe? Então, aqui fica, né, uma sugestão para todos do grupo, né, que procurem na sua casuística, casos assim anômalos, né, casos bizarros, né, onde você tem um desencontro entre a realidade e o que você espera. Ok. Então, Muito obrigado, gente. Perfeito. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Vamos aproveitar aí a presença dos experts. Paulo, eu tenho, assim que o anel HM estiver liberado, eu tenho interesse muito grande. Eu vou fazer o seguinte: meus pacientes que estão aguardando o HM, no olho dominante, eu vou implantar o HM, no olho não dominante, eu vou implantar um 320 por 250 e avaliar os resultados, não só de ametropia, como qualidade de visão. E eu suspeito que os pacientes com a FR 320 por 250, eles vão ficar melhor do que o HM. Essa é a minha... não vai, Arnaldo, porque eu já tive paciente que eu fiz isso, hein? Eu já fiz Olha, eu isso. acho que vai ser A zona ótica maior, o limbo periférico maior, eles falam que a qualidade de visão é muito melhor. Mas a qualidade de visão noturna, né? E a qualidade de visão diurna? Não, diurna, a qualidade, a Diurna, sensibilidade ao assim. contraste deles é melhor. É Tá impressionante. certo. Você vai ver. Eu vou fazer esse trabalho junto com o Reinaldo, que adora sensibilidade ao contraste. Nós vamos testar todos esses pacientes, e vamos fazer o tira-teima aí do AFR 320 por 250 e do HM, e vamos ver os resultados. Ok? Ok. Então, Edna, muito obrigado, excelente. Foi um prazer. Paulo, maravilha. Tchau, Giovanni. Reinaldo, muito obrigado. Doutora Edna, doutor Paulo, obrigado. Foi muito bom, por exemplo, ver na prática. Hoje o doutor Paulo deu aula sobre anel HM, correção com laser. Hoje, lá na prática, no ocular laser, a gente viu com ele. O paciente tinha implantado anel HM com ele também, e também fez a correção com o PRK hoje, com 75% do valor da dioptria que o paciente tinha, né? E além de botar em prática também o que a gente viu no curso da doutora Edna também, que acrescentou bastante também para o nosso aprendizado. Obrigada. Arnaldo, só quero fazer uma colocação aqui antes de terminar. Nós temos vários fellows aqui que estão no grupo, aqui, estão nessa sessão. Lembrar o seguinte, gente, falando de qualidade de visão, nenhum tratamento de ceratocone restabelece qualidade de visão a um nível normal. A gente pode ter uma melhora, e temos melhora, mas está longe de ser um olho de qualidade. A gente melhora muito a qualidade visual, mas teste a qualidade de visão, que vocês vão ver que a qualidade de visão não é normal. Paulo, eu faço isso de rotina. Eu digo o seguinte, o melhor tratamento para ceratocone, gente, é a prevenção. Não existe nada melhor. É prevenir. É não deixar coçar o olho, é pegar crianças pequenas e tratar essas alergias de uma forma bastante agressiva, com especialistas da área, e não deixar coçar. Porque depois que essas córneas tornaram-se muito aberradas, com todas as tecnologias que a gente tem, elas não voltam ao normal. Melhoram, sim, melhoram muito. A acuidade visual, sem dúvida. Mas quando a gente fala de qualidade visual, principalmente mesópica, esses pacientes têm limitação. Verdade. É pouco? Não. Eu acho que são... É excepcional, Paulo, o que você fez em relação ao ceratocone é uma coisa excepcional. Mas a gente tem que colocar aqui a percepção que a gente tem lidando com essa questão de qualidade de visão. Não melhora, não volta ao normal. Melhora, mas não tem. Se você puder prevenir, é o melhor tratamento. Hoje eu vi uma paciente, ela cone unilateral, né?
não é melhor porque o outro olho ainda não desenvolveu. Certamente, em algum momento, ele vai evoluir. Mas, no momento presente, 20/20 sem correção no olho mais 1 com menos 2,5, com 2 panelas na esquerda, era 20/10. Eu queria colocar duas colocações aí no Reinaldo. Reinaldo, quando a gente começou com o anel, a gente atuava só nos cones avançados. Então, esses cones avançados melhoram muito a qualidade de vida deles, mas faz aquilo que você está falando. A sensibilidade ao contraste, a aberração não é como o olho normal. Mas, a partir do momento que você começa a trabalhar bastante com o anel e você consegue saber a previsibilidade desse anel, você começa a operar os ceratocones iniciais. E, nesses pacientes, a gente consegue uma melhoria de visão e um aplanamento na córnea, que eu acho que o resultado, às vezes, é melhor do que de um laser, onde você tem aquela zona óptica limitada e que o paciente tem mais halo num laser noturno do que num anel, num cone inicial. E a outra coisa é que nessas crianças, nós estamos fazendo a vitamina B2 e o sol, além de não coçar o olho, além de pingar o hidratante, diminuir as telas eletrônicas. Perfeito. Perfeito? Perfeito, pessoal. Pessoal, sem querer fugir um pouco do assunto anel HM, para lembrar o seguinte, agora em julho nós vamos ter o congresso da SBO, que vai ser realizado em Belo Horizonte. O Dr. Emílio Suzuki Júnior, que é o presidente regional do congresso, me convidou e eu aceitei com muita honra para ser o coordenador da parte refrativa e ceratocone do nosso evento. Eu já gostaria de convidar todos e convidar a doutora Ed, doutor Paulo, doutor Reinaldo e todos que quiserem participar, para a gente poder fazer essa parte, a grade aí de refrativo e ceratocone. Como eu comentei lá com o Emílio, não faz sentido a gente falar em refrativa sem falar em ceratocone e ectasia corneana. Na realidade, são procedimentos que andam de mãos dadas. Então, hoje em dia, o cirurgião de córnea ele precisa saber reabilitação visual em ceratocone, ele precisa saber contatologia, ele precisa saber refrativo, ele precisa ter várias ferramentas dentro do seu arsenal, da sua caixa de ferramentas, para poder fazer o melhor para os nossos pacientes. Então, eu gostaria já de convidar a todos e vou convidar especialmente a todos que estiverem participando aqui para que a gente possa fazer um congresso da SBO de excelente qualidade. Ok? Meu nome já está Então, lá Paulo, confirmado, parabéns. Arnaldo. Meu nome já está Ok. confirmado. Vou estar com vocês. Maravilha. Você está no topo da lista lá. Imagina, Eu no vou grupo brevemente, do... eu chamei o Renato Ambrosio, vai estar junto comigo, e nós já vamos estar organizando isso, e brevemente eu vou mandar o convite formal para vocês, tá bom? Ok. Então, Paulo, parabéns. Edna, muito obrigado. Reinaldo, Lucas, doutor Cláudio Cury, todos que participaram. Lembrando também que todas as nossas reuniões da Refrativa, elas estão no YouTube. Então, se vocês quiserem eventualmente rever alguma reunião, e elas estão lá disponíveis para todo mundo. Tá bom? Pessoal, Giovana, não boa esquece noite de a me mandar o todos. link, hein? Não me Beleza. esquece de mandar o link. Vou te mandar O agora já, Giovanni doutora vai Edna. mandar para você agora pelo WhatsApp, Edna. Te mando agora, Ok. doutora. Um abraço, gente. Pessoal, Boa noite. Ô, gente, boa boa noite. noite a todos. Muito obrigado. Parabéns, Boa Paulo. noite. Maravilha, viu? Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite.